Olá pessoal, estamos nós mais uma vez aqui em nome de Jesus, aleluia, para mais um momento da palavra do Senhor. Este é o canal Pregador MR, quem vos fala é Samuel Santos e é com alegria que nós estamos aqui mais uma vez em nome de Jesus. Convido a você a estar comigo durante esse vídeo, tá ok? Se inscreva, compartilhe, deixe o seu like para contribuir, para nos ajudar, amém? Nós estamos falando sobre a predestinação e hoje, no terceiro vídeo desta série de mensagens sobre a predestinação, nós vamos falar sobre a predestinação e a pré-existência, amém? Gostaria que você prestasse atenção, comparasse coisas espirituais com espirituais dentro da palavra do Senhor, junto ao Espírito de Deus, e que Deus possa abençoar a tua vida grandemente. Convido a você a assistir os vídeos anteriores, os dois vídeos que eu trouxe aqui para vocês sobre predestinação e o falso livre-arbítrio e sobre a soberania de Deus, para que você venha acompanhar o raciocínio e venha compreender exatamente qual é a ideia desta mensagem, amém? Em nome de Jesus, que você seja abençoado grandemente. Olha só, sem perder tempo, para não ficar um vídeo muito estendido, nós vamos começar com Mateus capítulo 7, para nós entrarmos nesse assunto. No versículo 22 e 23, que diz assim, diz assim: muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhes direi abertamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Senhor amado, muito obrigado pela oportunidade, que o Senhor possa acrescentar os teus valores ao nosso coração, no estudo, Senhor, na leitura da tua palavra, que o teu nome seja glorificado em primeiro plano, em primeiro lugar, em nome de Jesus, amém. Graças a Deus. Para que nós venhamos, para que você venha entender a ideia, e o raciocínio desta mensagem, quero destacar aqui a questão de Jesus ter falado, nunca vos conheci. E ele vai falar isso para aqueles que dirão, Senhor, em teu nome expulsei, em teu nome preguei, em teu nome fiz maravilhas, em teu nome eu fiz a obra do Senhor. Mas, justamente para esses, ele vai dizer, nunca vos conheci. Então, duas coisas eu quero destacar aqui primeiramente. Primeiro, que o que nos faz ser conhecido por Deus não é o que nós fazemos. Não é pelo fato de nós estarmos na igreja, pelo fato de nós fazermos parte, né, de um grupo de louvor, de ser um pregador, de ser um operador de milagres, enfim. Não é o fato de nós realizarmos a obra do Senhor é que vai definir de que nós somos conhecidos pelo Senhor. Jesus diz, nunca vos conheci. Então, outro ponto importante é que ele diz, nunca vos conheci. Nos dá uma ideia de que, de tempo, de que em algum momento, em algum lugar, nós somos e fomos conhecidos pelo Senhor. Aí você pode me dizer, bom, ser conhecidos por Jesus ou por Deus é no momento do batismo, é no momento que nós nos arrependemos, no momento que nós levantamos a nossa mão. A partir dali, certamente, nós passamos a ser conhecidos pelo Senhor. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Eu entendo aqui que esse conhecer de Jesus está relacionado a algo mais íntimo, a algo mais profundo, a uma identificação maior do que simplesmente no momento que nós levantamos a nossa mão, ou no momento do nosso batismo nas águas, ou no momento que nós nos arrependemos. Eu acho que tenho certeza que nesta linguagem eu entendo que Jesus está nos levando a um nível de intimidade ainda maior, a um momento, a uma circunstância especial, amém, na presença de Deus, correto? Então, em algum momento nós fomos conhecidos, em alguma situação, em alguma circunstância da nossa vida, da nossa existência, nós fomos conhecidos pelo Senhor. Então, exatamente quando que nós fomos conhecidos? Amém?
Esta é a pergunta que nós podemos fazer. Esta é a pergunta que eu faço. Quando exatamente nós fomos conhecidos pelo Senhor? Eu acredito que Jesus está nos levando além do que no tempo da nossa conversão. Ele está nos levando além, né, do tempo que nós, do dia que nós abrimos o nosso coração, confessamos o seu nome. Está nos levando além disso. E talvez você acompanhando comigo, Jeremias 1,5 pode nos responder a esta pergunta. Amém? Porque o que diz lá em Jeremias 1,5? Olha só. Palavra de Jeremias, filho de Ilquias, dos sacerdotes que estavam em Anatote, na terra de Benjamim. A ele veio a palavra do Senhor nos dias de Josias, filho de Amon, rei de Judá, no 13º ano do seu reinado. Versículo 5 diz assim: 4 diz assim: assim veio a mim a palavra do Senhor dizendo: antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci, e antes que saísses da madre, te santifiquei às nações e te dei por profeta. Esta palavra nos leva além do tempo ou do momento que nós podemos imaginar ou julgar que fomos conhecidos por Deus no momento da nossa conversão, no momento que nós recebemos ou aceitamos Jesus. Aqui o texto nos leva para uma distância ainda maior, para um lugar ainda mais longe. Deus disse para Jeremias: olha só, antes de você se formar no ventre da tua mãe, eu te conheci. E esta mesma palavra que ele falou para Jeremias cabe também para nós. O Senhor também fala para cada um de nós. Nós hoje que temos e recebemos a sua palavra, da mesma maneira que ele falou para Jeremias, nós temos que acreditar e cremos. E esta é a palavra e a verdade do Senhor para nós. De que antes de nós sermos formados no ventre da nossa mãe, Ele já nos conhecia. Aleluia! Antes de virmos a este mundo, Ele já nos consagrou. Amados, aqui está uma verdade, uma revelação tremenda para a nossa vida. Nos leva exatamente para um lugar ainda mais distante daquilo que Jesus falou. Nunca vos conheci. Isso significa que a nós que somos filhos de Deus, que conhecemos a palavra, recebemos o Senhor Jesus, recebemos Deus na nossa vida, Ele diz para nós: ó, antes de te formares no ventre da tua mãe eu te conheci. Amém, amados? Então é isso que nós temos que, já a partir deste raciocínio, né, desta palavra, nós temos que nos direcionar. E uma coisa interessante também que, será que Deus, a pergunta que eu continuo fazendo é, será que Deus, Ele nos conheceu no ventre da nossa mãe? Será que foi ali que Jesus, Ele nos conheceu? Será que foi ali, exatamente no ventre da nossa mãe, que nós passamos a ser conhecidos por Deus ou conhecidos de Deus? Amados, olha só, talvez o livro de Jó nos leve para um lugar ainda mais, aleluia, profundo. Olha só o que diz Jó, no capítulo 38 de Jó. Se você estiver aí, podendo me acompanhar, acompanhe. Diz assim a partir do primeiro versículo, ó: depois disto, o Senhor respondeu a Jó de um redemoinho e disse: quem é este que escurece o conselho com palavras sem conhecimento? Agora cinge os teus lombos como homem e perguntar-te-ei, e tu irás me responder. Onde estavas tu quando eu fundava a terra? Faze-me saber se tens inteligência. Aleluia. Quem lhe pôs as medidas, se tu o sabes? Ou quem estendeu sobre ela o cordel? Sobre que estão fundadas as suas bases? Ou quem assentou a sua pedra de esquina?
quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam e todos os filhos de Deus rejubilavam. Amados, aqui Deus está chamando a Jó, chamando a atenção de Jó para uma realidade, para um fato. Diante de tudo o que ele estava passando, diante de toda aquela situação, diante de todos os problemas que Jó estava sofrendo, todas as consequências ali causadas pelo diabo, ele estava falando para Jó uma coisa importantíssima e riquíssima, valiosa, para que ele pudesse, através daquilo ali, pensar e analisar. Olha, aleluia, o que importa o que esteja eu agora passando, não importa o que esteja acontecendo comigo, não importa qual seja a minha situação agora, o importante, Deus, Ele me lembrou, me fez lembrar de que antes da fundação do mundo eu estava com Ele. É isso que Deus estava falando aqui com Jó. É isso que Deus também está falando conosco e podemos trazer como ciência para a nossa vida. Ele está dizendo: Jó, me responda se você tem inteligência. Me responda se você tem sabedoria. Aonde que estava você quando eu lançava fundamentos da terra? Aonde que estava você, Jó, quando ainda estava concluindo, terminando, aleluia, o tempo da minha criação, quando ainda estava dando finalidade, finalizando, aleluia, a minha criação? Onde estava você, Jó? Quando as estrelas da alva cantavam, quando todos os filhos de Deus rejubilavam, onde estava você, Jó? Aleluia. E hoje nós podemos responder, e na mente, na consciência de Jó também, ele, aleluia, aprendeu e lembrou disso. Ele estava ali com o Senhor. Nós estávamos ali. Foi ali, aleluia, antes da fundação do mundo, quando Deus ainda estava lançando fundamentos da terra, nós fomos conhecidos por Deus, aleluia, naquele tempo. Ali estava o tempo, aleluia, da nossa existência. Glória a Deus. Nós não passamos a existir para Deus no ventre. Nós não passamos a existir para Deus no momento que nós nos convertemos. Nós passamos a existir para Deus, aleluia, antes da fundação do mundo. Glória a Deus. É isso que Deus está falando aqui com Jó. É isso que Deus falou para Jeremias. Olha, Jeremias, antes de você se formar, eu já te conhecia. Aonde? Quando? Aleluia. Quando exatamente? Eu imagino Jeremias perguntando na sua mente, aleluia, se isso foi um caso. Quando, Senhor? Quando exatamente então eu fui conhecido? Se ainda nem havia sido formado, você já me conhecia? Deus não está falando aqui de lembrança. Deus não está falando aqui apenas de um momento de lembrança no seu coração, que Deus já conhecia Jeremias porque ele estava planejando formar Jeremias. Não. Deus está falando aqui de realmente conhecer Jeremias, de realmente haver identificação real de existência de Jeremias. Amém? E da mesma maneira Deus fala conosco. Nós vamos aprender isso. Oh, glória a Deus. Da mesma maneira Deus fala conosco. Esse conhecer de Deus está além de um simples pensamento. Esse conhecer de Deus está além de uma simples vontade de Deus de nos criar. Esse conhecer de Deus está além de um propósito. Esse conhecer de Deus está em justamente fazermos parte, aleluia, da sua criação, de realmente existir. Oh, glória a Deus. Aí você me pergunta, pregador, então, quando foi exatamente que Deus nos criou? Quando foi exatamente que nós passamos a existir? Se não foi na hora da convenção, se não foi no ventre, aonde exatamente nós fomos conhecidos? Aonde estávamos quando Deus falou aqui para Jó, quando as estrelas alegremente cantavam, quando lançava fundamentos na terra? Aonde que estava Jó? Aonde que nós estávamos? Aleluia. Existe uma resposta, amado. Existe uma resposta em Gênesis.
Aleluia. Eu creio nisso. Eu acredito nisso. Tem muita gente que não aceita isso. Tem muita gente que rejeita. Tem muitas pessoas que querem dizer que está falando de uma mesma coisa. E nós vamos concluir mais uma vez esse trecho aqui de Gênesis. Gênesis capítulo 1. Quando Deus, a partir do versículo 24, a criação dos seres viventes. Olha só o que diz a palavra. E disse Deus: produz a terra alma vivente conforme a sua espécie, gado e répteis e bestas da esfera da terra conforme a sua espécie. E assim foi. E fez Deus as bestas da esfera da terra conforme a sua espécie, o gado conforme a sua espécie, e todo o réptil da terra conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. E disse Deus, aqui está, versículo 26. Disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem, e a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. Amados, eu fiz aqui um estudo há um tempo atrás, está aí no YouTube, está aí na playlist, né, dos vídeos, sobre Gênesis. Amém? Gênesis. Se não me engano, tem 5 ou 6 vídeos ensinando, nós aprendendo junto, desde o capítulo 1 até o capítulo 3 de Gênesis, até o capítulo 2 de Gênesis, aliás, 3. E ali nós fizemos, né, várias conclusões, e ali há muitas revelações, né, do primeiro, do segundo, e principalmente aqui nesta parte de Gênesis, com relação à criação do homem. Observe que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, ou seja, imagem, espírito, semelhança de caráter, espírito com o caráter de Deus. Isso que significa imagem e semelhança. E quando Deus criou o homem, Ele criou o homem e falou com o homem, deu ordem ao homem. Mas, amados, entenda uma coisa, aqui Deus não criou o homem do pó da terra. Aqui está a grande confusão em que muitos querem dizer e explicar de que o capítulo 1 de Gênesis, versículo 26, e o capítulo 2 é a mesma coisa. Está falando do mesmo momento, está falando do mesmo fato, está falando do mesmo acontecimento, e não está. O capítulo 1 e o versículo 26 fala de uma situação, fala de um fato. Ou seja, Deus criou o homem aqui em espírito, a imagem de espírito e semelhança de caráter. Macho e fêmea os criou, ou seja, Ele criou o seu homem para ser macho e fêmea, acabou. Mas aqui Deus ainda não havia formado o homem do pó da terra. Aqui está a nossa pré-existência. Aqui está onde Jó estava. Aqui está onde Jeremias estava. Aqui está onde nós estávamos. Aqui está a resposta. Deus ainda estava lançando fundamentos à terra. Deus ainda estava terminando o seu trabalho, sua criação. Mas Ele criou o homem aqui, na sua presença. Deus criou o homem espírito, na sua presença. Macho e fêmea, na sua presença. Aqui nós fomos criados. Aqui nós fomos conhecidos por Deus. Aqui está a nossa existência. Aqui está a nossa pré-existência. Nós não passamos a existir no ventre, nós não passamos a existir quando nos convertemos de forma espiritual, não. Todos aqueles que são chamados filhos de Deus têm a sua origem aqui, em Gênesis capítulo 1, versículo 26. Amém? Todos os filhos de Deus estão aqui. Todos os eleitos, todos os predestinados estão aqui, em Gênesis capítulo 1, versículo 26. E nós vamos concluir isso no próximo vídeo. O apóstolo Paulo fala sobre isso. Aleluia! Nós vamos tirar essa conclusão ainda maior, de forma mais explicada, no próximo vídeo. Mas observe que aqui em Gênesis capítulo 1, versículo 26, está falando de uma criação espiritual. Mas vamos lá para o capítulo 2. O capítulo 2 começa assim, ó. Assim os céus e a terra, todo o seu exército foram acabados. E havendo Deus acabado no 7º dia da sua obra
que tinha feito, e descansou no sétimo dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia sétimo e o santificou, porque nele descansou de toda a sua obra que Deus criara e fizera. Versículo 4, preste atenção. Estas são as origens dos céus e da terra, quando foram criados, no dia em que o Senhor Deus fez a terra e os céus. Observe o versículo 5. Toda a planta do campo ainda não estava na terra, e toda a erva do campo ainda não brotava, porque ainda o Senhor Deus não tinha feito chover sobre a terra, e não havia o homem para lavrar a terra. Amados, para não estender aqui, eu aconselho a você, eu convido a você a ir lá no estudo de Gênesis, da formação do homem, que ali eu explico exatamente aqui essa situação. O texto está dizendo que aí Deus já havia terminado tudo, já havia criado tudo, através da sua palavra, através do verbo, já havia decretado sobre a terra, havia decretado sobre o mar, e havia criado o homem em espírito, a sua imagem e semelhança, mas no capítulo 2 está dizendo que nada disso ainda havia. Nem os animais, nem as plantas, claro, se não havia planta, como é que vai haver animais? Se não havia planta, não havia chovido ainda, como é que Deus havia criado o homem? Ainda não havia o homem, ainda não havia planta, ainda não havia animais, porque ainda não havia chovido sobre a terra. Esse era o fator. Mas o que aconteceu? Um vapor, porém, subia da terra e regava toda a face da terra. Quando Deus fez chover, quando Deus determinou que a água evaporasse, que houvesse ali o ciclo, né, da evaporação e formasse as nuvens e depois chovesse, foi aí, amém? No versículo 7, Deus fez uma coisa: e formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou em seus narizes o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente, passou a ser alma vivente. Aqui está uma segunda situação, aqui está um segundo fator, um segundo fato que aconteceu na criação do homem. Aleluia! Foi depois que a terra foi regada pela água, é que Deus formou o homem. O homem foi formado do pó da terra depois da água encharcar a terra, assim como as plantas. E depois que Deus formou o homem do pó da terra, é que ele formou os animais. Ou seja, a terra respondeu a sua palavra. Aleluia! Glória a Deus! Louvado seja o nome do Senhor. Aquele homem que ele havia criado, macho e fêmea, até então, ser homem, macho e fêmea, no princípio, né, espiritual, ele começou da forma aqui. E o primeiro homem que ele formou do pó foi Adão. Para que depois viessem os outros, que somos nós. E tantos outros que surgiram depois. Entenda a ciência, amado. Estou falando de ciência. Amém? Estou falando de ciência da palavra. Então, a nossa pré-existência está aqui no capítulo 1, versículo 26. Todos nós, antes de ser formados no ventre, fomos criados em espírito. Você acredita nisso? Eu acredito. Eu não estou falando aqui heresia, não estou falando aqui, gente. Isso aqui não é fantasia. Isso aqui é uma realidade, isso aqui é fato, isso aqui é a palavra de Deus. Isso aqui é plano de Deus, projeto de Deus, propósito de Deus. Aqui existe uma soberania de Deus. Nada aconteceu por acaso. Entende isso? Todos aqueles que vêm em nome do Senhor foram criados de antemão. Todos aqueles que vêm em nome de Jesus, aqueles que são chamados filhos de Deus, que se convertem à palavra e têm todo o plano de salvação, aleluia, e recebem ao Senhor, é porque de antemão foram conhecidos. Por isso que Jesus falou para aqueles: olha só, vocês fizeram isso tudo aí, vocês operaram milagre, curaram, enfermo, tudo em meu nome, amém? Tudo bem, tá? Mas olha só, deixa eu dizer uma coisa: para que seja salvo, precisa ser conhecido. Oh, glória a Deus. Aleluia. Para que seja salvo, para que realmente você venha herdar a vida eterna, você precisa ser conhecido. Porque por ser conhecido, através de ser conhecidos pelo Senhor,
é que, aleluia, nós alcançamos esta salvação. E Paulo ele nos ensina esse processo. Nós vamos ver no vídeo seguinte. Mas eu quero chamar a atenção para você para esse fato. Hoje, o que eu quero deixar para vocês aqui é isso. A predestinação e a nossa pré-existência. Nós fomos conhecidos por Deus desde antes da fundação do mundo. Amém? Haverá versículos que nós vamos rechear isso aí. Glória a Deus. Ainda vamos rechear essa verdade. Vamos rechear esse contexto. No próximo vídeo. Mas desde já eu quero chamar a atenção para isso aqui. Eu tenho certeza que você, junto ao Espírito de Deus, vai chegar à mesma conclusão que eu. Correto? Nós fomos pré-conhecidos pelo Senhor antes da fundação do mundo. Ainda quando Deus ainda lançava fundamentos da terra, ainda estava terminando o seu processo de criação, já estávamos lá. Falou isso para Jó, falou isso para Jeremias. Antes de te formares no ventre da tua mãe, você já estava comigo, Jeremias. Oh, glória, aleluia. E assim somos nós, glória, louvado seja o nome do Senhor. É Deus falando para mim, Deus falando para você. Onde estavas tu quando ele lançava fundamentos da terra? Onde estava você? Me responde se você tem sabedoria. Não importa, Jó, o que você esteja passando. Não importa, Jó, o que esteja acontecendo contigo agora. O que importa é que você sempre foi meu. O que importa é que você sempre esteve comigo. O que importa, Jó, é que você é um instrumento, você é um elemento, você é um ser especial, criado de antemão, aleluia, para estar e andar na minha presença. É o que Deus está falando. É isso que eu recebo. É isso que eu creio. É isso que eu coloco no meu coração. Eu fui conhecido desde antes da fundação do mundo. Glória e louvado seja o nome do Senhor. E você se crê. Se você crê, se você tem o Senhor Jesus, se você recebeu a palavra do Senhor no teu coração, na tua vida, sabe que você foi conhecido de antemão. Sabe que você tem uma pré-existência com Deus. Aleluia. Antes da fundação do mundo, você já fazia parte com Deus. Fique com esta palavra e que você fique bem.